Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Que família tão unida você tem, Cassie. Parece perfeita para mim. Lily disse com um sorriso enquanto tomava um gole de seu café com canela. Estou com muita inveja. Não estou reclamando. Ela sorriu ao se sentar em sua máquina de costura. Cassie e Joe se conheceram quando eram estudantes pobres e famintos. Joe a pediu em casamento quando ela terminou o curso. Ele já estava trabalhando como técnico em uma fábrica de roupas. Ao saber do casamento iminente, os pais dos futuros noivos rapidamente descontaram o pagamento da primeira hipoteca e começaram a se preparar para o casamento. Após o casamento, o casal viveu de alma para alma. O marido tocava violino primeiro e era o gerador de ideias, e Joe tinha, Deus Jerry, muitas delas. Com sua mão fácil, Cassie se apaixonou por atividades ao ar livre, caminhadas, piqueniques nas montanhas e, certa vez, pulou de paraquedas. Meu marido é o melhor, disse a jovem com orgulho. Se não fosse por Joe, eu nunca teria me atrevido a fazer isso e teria perdido muito. O trabalho também funcionou bem. Com o tempo, o jovem simpático tornou-se amigo da gerência de Tony e conseguiu que sua jovem esposa também entrasse na fábrica. Assim, Cassie e Joe Huarov, embora não ganhassem milhões, eram pobres. Quando Cassie percebeu que estava esperando um filho, ela teve um pequeno colapso, porque tudo na jovem família aconteceu, se me permitem a expressão, com a ajuda do marido. Que idiota, disse Joe com carinho quando descobriu que seria pai. Mas ele não podia pensar que ela não ficaria feliz. Cassie ficou aliviada. O nascimento de Rock foi uma celebração. No aniversário do filho, Joe havia dado uma grande festa da empresa no trabalho e, quando foi buscá-lo no hospital, Cassie pensou que ele provavelmente havia deixado metade do salário na floricultura. Volte sempre. Disse a parteira em um tom hospitaleiro enquanto aceitava obedientemente um buquê de rosas e uma caixa de flores variadas de Joe. Eu voltarei. Respondeu o novo pai com um sorriso. E mais de uma vez. Entretanto, Joe e Cassie nunca decidiram ter um segundo filho. Quando Rock tinha 3 anos de idade e os pais o levaram para a creche, o chefe da família teve uma grande ideia. Velhinha, vamos abrir nosso próprio negócio. Disse ele um dia. Que negócio? Cassie ficou atônita. Um negócio, Cassie, porque você é uma ótima estilista e eu sou tecnólogo. Joe. Ela disse com uma risada. Negócios exigem dinheiro, e nós não temos nenhum. Bem, que diabos é um negócio? Que tipo de negócio? Abriremos um ateliê e depois teremos nossa própria casa modelo. E o dinheiro, como dizem, é uma questão de tempo. Não, ele virá. Sim. Cassie cantarolou e recitou. Sonhos são sonhos. Onde está sua fraqueza? Sonhos vão. Riam, 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 mas vamos ter um ateliê. E ele estava certo. Um ano depois, Joe e Cassie economizaram e abriram um pequeno estúdio. Um ano depois, com as despesas pagas, a ideia original de Joe e Cassie começou a gerar um lucro constante. O esperto Joe ofereceu ao chefe da fábrica uma colaboração, e Tony aceitou cuidadosamente. O ateliê estava em alta, portanto a cooperação prometia um bom lucro. E ela realmente acabou sendo frutífera e mutuamente benéfica. Joe tinha habilidades organizacionais brilhantes e Cassie conseguia equilibrar perfeitamente o trabalho e o lazer. O trabalho estava indo bem e os negócios estavam indo bem. O lar estava estabelecido, mas os sentimentos não se dissiparam. Além disso, o negócio conjunto aproximou ainda mais o cativante casal. O pequeno Rock, apesar dos pais ocupados, nunca foi negligenciado. Desde pequeno, ele estava acostumado a um lazer ativo. E assim que eles tinham alguns dias de folga, levavam Rock, de 5 anos, para acampar. O menino ficou encantado. Um garoto com a mesma mentalidade crescendo. Joe ficou satisfeito, e Cassie assentiu com um sorriso. Quando Rock passou para a primeira série, a família entrou na fila de espera juntos. Portanto, não havia do que reclamar. Era idílico. Você não tem do que reclamar. Lily sorriu, saboreando sua bebida. Só estou dizendo que é a família perfeita. Tão perfeita.
Cassie sorriu. Nós também temos nossos desentendimentos. Não posso acreditar, e estou com inveja. Vamos, Lily, haverá um caminhão de biscoitos de gengibre na sua rua. E, quem sabe, talvez eu também fique com inveja de você. Lily era 2 anos mais velha que Cassie e também era casada, mas, aparentemente, o destino havia decidido adiar o bilhete da sorte para mais tarde. Pelo menos era o que ela esperava. O ex-marido de Lily era um jogador e não brincava em serviço. Durante 6 meses, ela se manteve na esperança de que um milagre acontecesse e Belry caísse em si. Mas o milagre não aconteceu e Lily não hesitou em expulsá-lo de casa. Após o divórcio, Lily passou a frequentar a casa de Joe. Ela trabalhou por pouco tempo como operadora de táxi, mas a empresa fechou. Felizmente, na empresa da família, a irmã e o cunhado encontraram um lugar e Lily se candidatou. Cassie era gerente e Joe conduzia as negociações comerciais com possíveis parceiros. Era um contrato familiar. Agora que o dia de trabalho estava chegando ao fim e não havia mais inscrições, Lily foi para a sala de costura tomar um café e conversar com a irmã. O café que o casal havia trazido do Brasil era irrealisticamente delicioso e realmente revigorante. Lily não era viciada em café e começou a pensar em uma segunda xícara. Isso é de parar o coração. Cassie comentou. Ai. A irmã mais velha deu de ombros. Era de se esperar que eu tomasse café com tanta frequência. Você vai demorar muito? Não, só tenho que costurar. Fazia muito tempo que Cassie não se sentava à máquina de costura. Havia 2 excelentes costureiras no estúdio, Lucy e Naomi. Mas Lucy ficou doente de repente, e era o aniversário do filho de Naomi. Para não privar a criança da festa, Cassie fez as encomendas ela mesma. Às vezes isso lhe convém. Ela deu uma risadinha. Agora Cassie estava terminando um pedido urgente. Joe tinha saído para negociar na região vizinha. O dia de trabalho estava transcorrendo como de costume. De repente, a sala ficou escura e o vento entrou pela janela aberta, varrendo fios, padrões e pedaços de tecido da mesa. Lily se levantou e pegou tudo do chão, fechou a janela e disse: o tempo está piorando, já está nublado, vai chover. Parece que sim. Cassie assentiu com a cabeça, olhando para o céu. Vamos esperar ou vamos embora? Eu já terminei. Vamos embora. Ela fez um gesto para a irmã, que estava dirigindo o carro. O celular de Cassie tocou. É o Joe. Ela se animou quando viu a palavra favorito na tela. Cassie? Perguntou a voz burocrática. Suas mãos estavam tremendo, ela sentia fisicamente que aquela voz ia dizer algo terrível. Sim, sou eu. Tentando parecer calma. Quem é você? Por que está ligando para o telefone do meu marido? Que perguntas estúpidas e sem sentido, mas foram elas que ajudaram Cassie a adiar por alguns segundos o momento em que ouviria. Major da polícia Mickey. Ele se apresentou. Quem é Joe para você? Ele é meu marido. Cassie, seu marido sofreu um acidente de carro. O que aconteceu com ele? Ela gritou. Diga-me o que há de errado com ele. Ele está vivo? Seu marido está morto. Sinto muito por sua perda. O major da polícia disse mais alguma coisa, mas era como se Cassie não pudesse ouvi-lo. O que aconteceu? Era a irmã dele. Cassie, não fique quieta. E quanto ao Joe, o Joe. Ela repetiu em voz baixa. E o Joe se foi. O que? Ofegou Lily. Joe se foi, morreu em um acidente de carro. Como em um sonho, disse Cassie e desmaiou. Uau, tão jovem. Dizem que foi uma colisão com um caminhão de gasolina. Não sobrou nada dele, então fecharam o caixão. É horrível, o menino vai ficar sem pai. E ele amava muito sua esposa. Sim, e ela também era muito querida. Metade da cidade veio se despedir de Joe. Todos o conheciam como um homem alegre, gentil e prestativo. A propósito, onde está a esposa? Lily ouviu a voz de uma mulher. Se eles se amavam tanto, por que ela não está no funeral? Bem, a esposa está no asilo. Outra voz respondeu. Quando ela soube que Joe havia morrido, ficou louca. Ah, sim. Nossa! Que bando de gente, pensou indignada a irmã da jovem viúva.
Eles não querem saber de fofoca, não tem nada a ver com você. Lily ficou tentada a abordar os nobres e explicar algo sobre regras e decoro. Mas mudou de ideia. Ela não queria brigar no funeral. Cassie foi para o hospital, mas sua mente, até onde podia ir naquela situação, estava bem. Pelo menos ela não tinha perdido a cabeça. O excesso de trabalho e o estresse tinham cobrado seu preço. O médico da emergência explicou isso a Lily. Naquela noite, ela soube que a irmã havia perdido o bebê. É claro que a presença de Cassie no funeral estava fora de cogitação. Após o velório, Lily foi ver a irmã. "Como você está?", perguntou ela, apertando de leve a mão de Cassie. "Não estou", murmurou a jovem, com lágrimas nos olhos. "Lily, minha filha, eu perdi meu marido e nosso bebê em um dia." Ela chorou amargamente. Cassie. Sua irmã falou suavemente, acariciando sua cabeça. "Sei que está sofrendo, mas pense naqueles que estão vivos. Mamãe e papai estão muito preocupados, temendo por sua sanidade." Lily sorriu amargamente, lembrando-se da conversa entre as duas mulheres. Mas Cassie estava tão absorta em sua dor que não notou o sorriso da irmã. "E quanto ao Rock?", disse ela. "Ele não só perdeu o pai, como também tem medo de você. Ontem, por exemplo, ele estava encolhido contra mim, tremendo e chorando de pena." "Minha tia Lily, não vai acontecer nada com a mamãe?" Eu, é claro, acalmei a criança, mas não ousei levá-la até você." "Lily", soluçou Cassie. "Eu entendo, mas está doendo muito. Não perdi apenas meu marido, perdi uma parte de mim. Joe e eu sempre fomos um só, e agora só resta metade de mim, menos ainda, porque ele é nosso bebê." Ela escondeu os olhos, exausta. "Bem, console-se com o fato de que agora ele terá alguém para cuidar dele. E você cuida do Rock, porque tem alguém por quem viver." "Sim." Respondeu a irmã em voz baixa. "Ela tem razão. Bem, acho que vou embora e você vai descansar um pouco. E eu lhe trouxe algumas vitaminas, um roupão limpo e algumas roupas íntimas." "Obrigada." Disse Cassie em uma voz fraca. "Voltarei depois de amanhã. O que posso lhe trazer?" "Não preciso de nada. O hospital me alimenta." "E o que você trouxe, eu não poderei comer por uma semana." "Você dirá que é só isso, descanse." Ele disse, beijou a irmã e saiu do quarto. Cassie recebeu alta depois de 10 dias. Durante esse tempo, ela se acostumou com o fato de que seu Joe nunca mais voltaria para casa, a beijaria e diria: "Eu te amo, velhinha. Há muitas coisas que eu não amo." Joe não verá Rock crescer e amadurecer, não irá à formatura de seu filho, não conhecerá sua noiva. Eles nunca comemorarão as bodas de ouro, nem as bodas de prata, nem mesmo as bodas de estanho que deveriam comemorar no ano seguinte. Mas Lily está certa, Cassie tem alguém por quem viver e ela precisa ser forte. Por mais que Cassie se convença de que a vida continua, na verdade, ela está se tornando muito mais difícil. O apartamento onde ela havia sido tão feliz com Joe por 9 anos parecia vazio, frio e sem vida. Cassie olhou para a foto do casamento na elegante moldura de prata e teve vontade de chorar. "Irmã, o que está fazendo?", perguntou Lily calorosamente, colocando o braço em volta de Cassie. Foi ela quem trouxe Cassie para casa e, sentindo o humor da irmã, não tinha pressa de ir embora. Acontece que Lily e Cassie não eram apenas irmãs, mas melhores amigas. A irmã mais velha sempre tratava a mais nova com condescendência, o que fazia seus pais se encolherem, e todos os parentes e amigos as invejavam com uma inveja branca. "Que moças bonitas", disse a tia Leslie, amiga de sua mãe, com admiração quando viu Lily, de 5 anos, limpando o nariz da irmã. "As minhas brigam o tempo todo." Se Cassie quebrasse o joelho ou fosse arranhada por um gato, Lily soprava no ferimento. E, enquanto a mãe lhe dava os primeiros socorros, ela acariciava a cabeça da irmãzinha e dizia: "O gato está com dor, o cachorro está com dor, o gato está com dor, o cachorro está com dor, mas Cassie não está com dor." E quando Cassie começou a ter dias de senhora, foi Lily, e não a mamãe, quem explicou à irmã do que se tratava. As irmãs cresceram, cada uma tinha sua própria vida pessoal, mas continuaram amigas e se ajudavam de todas as formas possíveis.
Quando Lily se divorciou de Beori, Cassie convenceu a irmã de que a vida não havia acabado. Então Lily se lançou em romances sem sentido. Cassie apenas balançou a cabeça, percebendo que talvez fosse disso que sua irmã estivesse precisando agora. Está tudo errado. Lily reclamou depois de arranjar outro namorado. Não se preocupe com isso. Cassie sorriu de forma encorajadora. Você vai conhecer outra pessoa com quem será feliz. Naquele momento, ela perdeu o emprego. A irmã mais nova e o cunhado haviam sobrecarregado Lily para que ela não tivesse tempo para bobagens e pensamentos sobre sua feminilidade fracassada. E agora era a vez de Lily consolar Cassie. O que há de errado, garotinha? Não, nada. Disse a jovem viúva, pensativa. É só um flashback. Eu entendo. Ela entende. Cassie riu baixinho e acrescentou mais alto: Vi, se você entender que, a partir de segunda-feira, vamos trabalhar como cavalos, não vou deixar ninguém escapar. E você estava se perguntando o que estávamos fazendo com as meninas enquanto você estava esperando no hospital. Disse Lily alegremente. Ela reconheceu a Cassie determinada e trabalhadora de antes. Lily não pôde deixar de perceber que, por trás de tudo isso, havia uma dor que não desapareceria por muito tempo. Mas isso não é digno de respeito. Muito bem. A viúva sorriu. Tenha uma boa noite de descanso no fim de semana e depois trabalhe duro. Chefe, cumprimentou a irmã mais velha de Cassie. Talvez você queira tomar um banho ou comer alguma coisa. Eu poderia tomar um banho. Disse a irmã. É só para isso que um hospital serve, mas todos esses dias tenho sonhado com um bom banho aromático. Ele está chegando. Lily garantiu a ela e foi para o banheiro. Enquanto Cassie tomava banho, Lily fritou ovos mexidos com ervas e fez sanduíches com presunto e pepinos frescos da casa de campo. Eu deveria levar Cassie para a casa de campo, pensou ela. Está agradável lá agora, o ar fresco vai lhe fazer bem. Oh, está havendo um banquete, exclamou Cassie, sentindo seu apetite se abrir. Eu vou dizer. Disse Lily com uma voz satisfeita. Vamos, sentem-se. Isto está delicioso. Fechando os olhos, a dona da casa disse, engolindo um pedaço de ovo mexido. Em casa é sempre delicioso. Comentou a irmã mais velha de Cassie. Por que não vamos passar o fim de semana no campo? Pegamos meus pais e o Rock e fazemos uma viagem. Essa é uma ótima ideia. Cassie disse que sim. Ela estava com medo de que sua irmãzinha ficasse isolada. Mas Cassie parecia determinada a viver a vida ao máximo e respirar ao máximo. E bem. Os pais e o filho quase sufocaram Cassie em um abraço. Depois, entraram no carro de Lily e seguiram para a casa de campo. Tenho de viver, pensou Cassie no caminho. Pelo bem de Rock, pelo bem de Joe e pela lembrança de nosso caso com ele. O fim de semana passou voando em um piscar de olhos. Na segunda-feira, as irmãs foram para o trabalho. Assim que entraram, um monte de balões flutuou na sala e, em seguida, garotas sorridentes saíram correndo de trás da tela de ajuste. Surpresa! Gritaram os funcionários em uníssono. Naomi segurava um enorme buquê de lírios cor-de-rosa. Lucy mal conseguia segurar em suas mãos um bolo impressionante com a inscrição Cassie Welcome Back. Muito obrigada, meninas. Disse a anfitriã animada com um sorriso. Após o lanche, a simpática equipe de meninas começou a trabalhar. Foi tudo como sempre, mas sem o Joe. Cassie mergulhou de cabeça em seu trabalho. De agora em diante, o negócio que ela e Joe haviam iniciado e seu filho de 8 anos eram o sentido de sua vida. Claro, ela tinha pais maravilhosos e uma irmã amorosa e atenciosa, mas eles tinham suas próprias vidas. Em 1º de setembro, Cassie se lembrou de como ela e Joe haviam dispensado Rock da primeira série, há um ano, e ficou triste. Não chore, não fique triste. Disse mentalmente a jovem viúva a si mesma. Agora essas palavras se tornaram o lema de Cassie. Mas em 17 de setembro, no 32º aniversário de Joe, ela não conseguiu conter as lágrimas. Ele chegou ao trabalho com os olhos vermelhos e seus subordinados não conseguiam deixar de entender o motivo de suas lágrimas. A jovem trabalhava arduamente. Ela não poupou nem a si mesma nem a seus subordinados, e isso valeu a pena.
O trabalho estava se acumulando. Cassie contratou mais 4 costureiras e começou a pensar em alugar um local maior. E somente à noite, quando Rock estava dormindo, ela acendia uma vela, sentava-se em uma cadeira e olhava os álbuns de fotos. Joe, querido, por quê? Sussurrou Cassie, acariciando o rosto do marido com as pontas dos dedos. Na véspera de Natal, as irmãs estavam voltando do trabalho para casa e Lily sugeriu que comprassem uma árvore. Bem, vamos fazer isso. Sem muito entusiasmo, Cassie concordou. À noite, a cidade parecia especialmente elegante, e as pessoas sorriam na expectativa de um feriado feliz, olhando para as árvores decoradas, guirlandas e faixas. Mas Cassie parecia não notar nada. Pela primeira vez em anos, ela comemora o Natal com um sorriso triste. Ela disse enquanto ela, sua irmã e seus pais se sentavam com taças de vinho espumante. Sim, é um pouco estranho sem o papai. Disse Rock. Mas você tem a mim, certo? Cassie sorriu e deu um tapinha na cabeça do filho. Ele é um garoto grande, ele entende tudo. Eu tenho você e todos vocês. É a isso que vamos brindar, disse Anthony. Apesar desse momento triste, a festa foi divertida e descontraída. Cassie não tinha ideia das provas que a aguardavam no próximo ano. Ufa, que dia! Lily exalou, concordando com outro pedido. Não consigo respirar. Cassie não estava mais no escritório. Ela estava viajando para fazer negócios e dar ordens, e sua irmã, além de aceitar pedidos, estava encarregada da manutenção da casa. A longo prazo, Cassie estava pensando em contratar outra pessoa para ser responsável pelas admissões. Mas era muito cedo para falar sobre isso, porque janeiro não tinha esperança, como sempre. Como de costume, as pessoas que estavam gastando no final do ano estavam apertando o cinto. Mas em fevereiro não faltava quem quisesse comprar algo novo ou cortar, costurar novamente. Perto do fim do dia de trabalho, as ligações diminuíram. Lily se acomodou em uma poltrona macia e puxou a mesinha para perto de si, na esperança de tomar um chá verde com uma deliciosa e suculenta crosta comprada na padaria ao lado. Não sei quanto a você, mas eu estou morrendo de fome. Disse ela. E quanto a você? Eu também não estou nem aí. Enquanto as irmãs se sentavam à mesa de centro, o telefone tocou. É sempre assim. Lily gemeu e, com relutância, atendeu ao telefone. Ateliê Pretty Woman. Cantou ela. Alô, aqui é o gerente do banco. Noah. O autor da chamada se apresentou e perguntou: posso falar com alguém da gerência? Sim, é claro. Lily respondeu, perdendo o interesse no interlocutor, que claramente não ia perguntar. Cassie, é para você, do banco. Do banco? Sim, tenho certeza de que eles querem lhe oferecer um empréstimo em condições favoráveis, eles estão adorando isso ultimamente. Sua irmã pegou o telefone e seus olhos ficaram negros. O Sr. Noah disse a Cassie que Joe havia tomado emprestado $1 milhão. Nosso banco transferiu o dinheiro para a conta da empresa dele. O banqueiro acrescentou e, após um longo silêncio, anunciou o valor com juros. $1 milhão por si só já é muito, e o valor com juros era deprimente. A jovem esposa beliscou a orelha. Ela se perguntou se aquilo era um sonho e, quando percebeu que não era, torceu para que fosse uma piada boba. É uma piada? Ela o encarou. É para isso que não tenho tempo, para piadas. Noah interrompeu. Cassie percebeu que tudo isso estava acontecendo com ela na realidade e que ninguém estava brincando com ela. Mas meu marido está morto. Disse ela. Ele se foi há 3 meses. É verdade. Disse Noah com indiferença. Ele se foi, mas a dívida está lá. E você também. Portanto, cabe a você pagá-la. Até onde sei, o Pretty Woman Atelier é propriedade conjunta. Consequentemente, você tem os mesmos direitos e obrigações que seu falecido marido. Sim, é isso mesmo. A Cassie confirmou isso. Mas eu não sabia de nada. Cassie, esse é o seu problema. Noah zombou. Você é uma mulher adulta e deveria saber que a ignorância da lei não a isenta de responsabilidade. E se esse valor não for pago em uma semana, o banco será forçado a entrar na justiça.
Eu ouvi você. De uma forma ou de outra, você terá que se redimir. Espero que sim. Tenha um bom dia. Cassie desligou o telefone e ficou olhando para um ponto. Ela não conseguia se lembrar de quanto tempo havia ficado assim. Cassie. Era como se ela estivesse ouvindo a voz de sua irmã através de um algodão absorvente. Está tudo bem. A jovem acordou. Cassie, o que aconteceu? Você disse que Joe devia mais de $1 milhão. Cassie respondeu e sorriu de forma não natural. E eu deveria pagar em uma semana. Mas deve haver algum engano. Joe não poderia fazer isso sem me consultar. Ele não podia. Sua irmã não sabia o que pensar. Lily tinha certeza de que seu cunhado era uma das pessoas mais decentes que ela conhecia. Ele adorava e idolatrava a sua esposa. Sim, Joe era o chefe da família em todos os sentidos, e sendo um homem de visão, tomava todas as decisões. Entretanto, isso não significava que ele não discutisse suas ideias com a esposa. E aqui estava um empréstimo de $1 milhão do qual Cassie não tinha a menor ideia. Lily se recusava a acreditar nisso, mas os fatos eram teimosos. Histórias de maridos que tomavam empréstimos às escondidas de suas esposas não eram incomuns. Lily havia passado pela mesma situação. É verdade que não era um empréstimo bancário e que os valores eram menores, mas a essência era a mesma. Mas Joe? Isso simplesmente não fazia sentido. Isso não importa agora, disse Lily. Temos que fazer alguma coisa. Você não tem $1 milhão? Não. Confirmou Cassie com tristeza. E só vou tê-lo daqui a uma semana. E onde vou conseguir isso? Disse ela, irritada. Lily, se você vai sugerir uma saída, não vai me dizer para ficar filosofando agora. Só há uma saída. Suspirou a irmã mais velha. A única que você pode conseguir agora é esta entrega. De qualquer forma, estamos procurando um bom advogado. Você está sozinha e tem um filho pequeno, então acho que não teremos problemas. Teremos? Cassie lhe lançou um olhar duro. Mas foi meu marido quem pediu o empréstimo, então sou eu quem tem de cuidar disso. Lily ficou até ofendida. Do que está falando? Somos uma família, então temos que nos manter unidos, certo? Você não pode aceitar um não como resposta. Estou vendo. Ela sorriu tristemente para a irmã. À noite, Cassie procurou cuidadosamente por um bom advogado de agiota. Uma bela jovem morena com um corte de cabelo ultracurto e olhos inteligentes chamou sua atenção. O nome da advogada era Nani. No dia seguinte, elas se encontraram em um restaurante e Cassie se convenceu de que havia feito a escolha certa. Ir ao tribunal é geralmente o último recurso. Disse Nani. E o credor espera influenciá-la psicologicamente. Na verdade, não é tão ruim. Você pode escrever um requerimento para pagamento em prestações sem esperar pelo tribunal. É muito dinheiro. Você tem um filho menor e não se recusa a pagar? Não me recuso. Cassie confirmou. Então o problema está resolvido. Ela sorriu para o advogado. É claro que, se o marido tivesse feito um testamento em favor dela, a situação seria simplificada. Ele poderia recusar a herança e, consequentemente, o pagamento da dívida. Mas, como não há testamento, pediremos o pagamento em parcelas. Como a prática mostra, não devemos esperar problemas. Realmente não houve nenhum problema com o plano de parcelamento. E Cassie, com a ajuda de Nani, conseguiu reduzir a taxa de juros. Muito obrigada. Disse Cassie. Não é nada demais. Disse o advogado. Não é nada demais. Contestou a jovem e deu uma piscadela. Se quiser um vestido da moda exclusivo, ficaremos felizes em recebê-la em nosso ateliê. Você pode contar com um bom desconto. Obrigada, vou me lembrar disso. Nani respondeu com um sorriso e, estendendo a mão para Cassie, acrescentou: Você também é bem-vinda. Cassie estava pagando o empréstimo, ela teve de negar a si mesma muitas coisas, mas dívida é dívida. Infelizmente, ninguém paga o que deve.
Alguns meses depois, ela recebeu uma ligação de seu ex-chefe, agora parceiro de negócios, Tony Kazi. Meus cumprimentos. Ele é recebido com alegria pelo gerente de uma fábrica de roupas. Olá, Tony. Ela respondeu. Tenho um favor a lhe pedir, minha querida. Tony, você sabe que estou dirigindo agora. Bem, isso também não é uma ligação telefônica. Gostaria de saber se você poderia ir ao meu escritório daqui a 1 hora. Digamos, 2 horas. 2 horas, infelizmente, não posso ir. Estou em negociações. Kazi respondeu. Mas amanhã de manhã, estou livre. 9 horas amanhã de manhã está bom? Por mim, tudo bem. Na manhã seguinte, Kazi foi para a fábrica de roupas. Você está ótima. Tony a elogiou. Kazi, chá, café, suco ou talvez um brandy? Não, obrigada, Tony. Ela disse que não. Se me permite, vamos direto ao assunto. Ok, vamos direto ao assunto. O gerente da fábrica acenou com a cabeça. Mas receio, minha querida Kazi, que não será uma conversa agradável. Bem, o que você pode fazer, na verdade, não é nada. Tony acenou com a cabeça. Então, o que você queria? Dinheiro. Tony respondeu com um sorriso desarmante. O prazo acordado expirou. Quero meu dinheiro de volta. A propósito, o prazo expirou há 1 mês, mas, por respeito à memória de Joe, decidi esperar. Não me diga que você não sabia disso. Dizer que fiquei atônito é o mesmo que não dizer nada. Mas eu realmente não sabia de nada. Disse a viúva, confusa. Você não sabia? A voz de Tony parecia bem-humorada, mas Kazi sabia o que estava por trás dela. Ele tinha um sono leve, mas era duro. E ele realmente não acreditava que Kazi não soubesse do empréstimo. A ignorância da lei não é desculpa. Ela se lembrou do gerente do banco dizendo. Duro, mas justo. O principal era não entrar em pânico e tentar controlar a situação, na medida do possível, é claro. Não entrei. Disse Kazi com firmeza. Mas acho que isso não importa agora. Você quer seu dinheiro. Bem, vamos resolver a questão. E de quanto estamos falando? 700, cifrão 700,000. Tony pareceu surpreso. Ele claramente não esperava que Casey agisse de forma tão decisiva. Isso vai acontecer, pensou a jovem. Mas, apesar de sua calma aparente, ela estava entrando em pânico. Kazi tinha a sensação de que Tony não seria tão fácil quanto o banco. Bom para ele. Vamos agir de acordo com as circunstâncias, mas, enquanto isso, você tem o recibo? Perguntou ela, em um tom sério. Claro, disse Tony com um sorriso. Tony disse com um sorriso. Sou um homem de negócios e aprendi há muito tempo que, sem papel, não passamos de insetos. Quer que eu lhe mostre? Mostre-me. Kazi assentiu com a cabeça. Ao estudar o recibo, a jovem percebeu que ele havia sido emitido ao mesmo tempo em que o empréstimo, para o qual ela já havia feito um pagamento inicial. O que isso significaria? Kazi ponderou. Na verdade, era um contrato de empréstimo entre um sócio e outro. Portanto, você tem de pagar ou a reputação do Ateliê Pretty Woman será irremediavelmente arruinada. Quando você conseguirá pagar a dívida? Perguntou Tony com um sorriso simpático. Joe pediu 6 meses emprestados a você, não foi? Bem, então eu pagarei em 6 meses. Respondeu Kazi. Ela não tinha ideia de como pagaria 2 dívidas de uma vez, mas Tony não precisava saber. Kazi. Ele balançou a cabeça. Você me decepciona. De qualquer forma, isso não vai acontecer tão cedo. Ela reclamou. É uma pena. Disse Tony, pensativo. Como opção, posso lhe oferecer o pagamento em parcelas. Disse Kazi. Querida, eu não sou um banco. Ele sorriu. E eu não sou sua alma. A jovem o interrompeu. Não posso levantar tanto dinheiro em um período tão curto. Você pode achar que eu não sabia desse empréstimo, mas, mesmo que soubesse, o dinheiro não viria por conta própria. O Tony ficou em silêncio por um momento e depois se manifestou. Vó, que compromissos você pode fazer por uma mulher bonita?
Cassie olhou para ele de forma interrogativa. Eu lhe perdoarei a dívida. O chefe da fábrica de roupas me deu o dinheiro. Desculpe-me? Perguntou ela, incrédula. Sim, eu a perdoarei, mas com uma condição. Que condição? Perguntou Cassie com calma, sentindo que algo estava errado. Estava claro onde estava o queijo grátis, e ela não estava errada. Case-se comigo. O quê? Sim, sim, sim. Tony assentiu com a cabeça. Joe está morto há menos de 1 ano. As pessoas vão julgar e tudo mais. Mas não é como se eu estivesse sugerindo que corrêssemos para o cartório hoje. Sim, não é. Você está confuso com a diferença de idade? Tony acenou com a cabeça, ostensivamente compreensivo. Eu lhe asseguro que não sou um homem ruim. Cassie sentiu uma repentina repulsa. Ela já tinha ouvido tantas vezes que os negócios eram sujos, especialmente para uma mulher. Não era segredo para ninguém o que uma mulher de negócios às vezes tinha de fazer para conseguir um contrato, para obter condições favoráveis de cooperação, aluguel, pagamento de dívidas e, em suma, para se manter à tona. Cassie estava feliz em seu coração por ter superado tudo isso, porque ela tinha Joe. Ela tentou não pensar no fato de que agora tinha de pagar uma quantia impressionante de dinheiro graças ao seu falecido marido. Embora, é claro, ela tenha se perguntado mais de uma vez por que Joe precisava do milhão. Uma amante que o chantageou para que ele contasse sobre o relacionamento deles? Uma dívida de jogo? Ou será que o marido queria fazer algum negócio arriscado que não ousava contar à esposa? Ou talvez Joe estivesse em perigo? Cassie até pensou em ir à polícia, mas Lily estava cética. Eles não investigariam nada. Sua irmã disse. Os fundos foram para o ateliê, então Joe deve tê-los transferido para si mesmo, e lá ele poderia fazer o que quisesse com eles. E quem controlaria suas despesas, e já fazia tanto tempo? Pensando melhor, ele concordou com sua irmã. A propósito, Cassie, como esposa do falecido, teve acesso à conta pessoal dele, mas lá, para sua grande decepção, ainda havia moedas de 1 centavo. É uma pena, embora, é claro, Cassie tivesse todo o dinheiro para a família. Joe só levava dinheiro para gasolina e pequenas despesas, como uma garrafa de água para a viagem. Portanto, não importava, já que Cassie era a única pessoa de quem ele podia cobrar e pagar suas dívidas, ninguém se importava com o resto. Mas, afinal, Joe devia mais do que apenas ao banco. Então, o que você acha, linda? A voz de Tony interrompeu seus pensamentos. Mas isso é loucura. Eu não acho. Você acha que não precisa de $700 mil? Especialmente se você tem um filho. E tem dinheiro para investir em seu negócio. Quero dizer, pense nisso. Cassie suspirou pesadamente, mas Tony estava certo, os fundos disponíveis eram uma ninharia e, se você acrescentasse o pagamento do empréstimo, o quadro era bastante sombrio. Então, o que vamos fazer agora? Bem, não é tão ruim assim, Cassie. Disse o gerente da fábrica alegremente. Somos empresários e essas coisas estão na ordem do dia em nosso país. Ela entrou no carro e ficou ali pensando. Meu Deus, estou tão ferrada. Pensou Cassie com irritação. Ela sabia que Tony havia se casado 2 vezes. O primeiro casamento de Tony foi quando ele era estudante. Um casamento estúpido e apressado. Foi assim que ele caracterizou seu casamento com uma colega estudante. 2 anos atrás, o chefe de uma fábrica de roupas enterrou sua segunda esposa. Ao que tudo indica, foi um casamento feliz. Cassie e Joe foram convidados para o aniversário de bodas de prata de Tony e sua esposa Nancy. Tony cortejava sua esposa com muito carinho e Cassie invejava o lindo casal. Acontece que ela não era tão maravilhosa assim. Ora, eles são os únicos assim. Cassie sorriu tristemente para si mesma. Será que ela achava que Joe faria isso? Os negócios têm suas próprias leis, e nós não as inventamos. E estou considerando seriamente a oferta do Tony, porque não tenho dinheiro para isso. Nem mesmo isso. Lily assobiou quando sua irmã lhe contou sobre sua conversa com Tony. O velho demônio. Bem,
Ele não é tão velho assim. Cassie sorriu ironicamente. Ele ainda não tem nem 60 anos. Sim. A irmã mais velha sorriu. Um homem em seu auge. O que você vai fazer? Não sei, não sei. A jovem viúva respondeu com um suspiro. Talvez eu deva vender o carro, será mais caro, mas ainda tenho tempo. É isso mesmo. Lily assentiu. Mas agora é verão, e os compradores mais solventes dos resorts já foram embora. Vale a pena tentar. Quando há a menor oportunidade, é um pecado não aproveitá-la. Isso também é verdade. Acho que terei de me casar com o Sr. Tony. Ele disse isso 2 semanas antes do aniversário da morte de Joe. Mas não entre em pânico tão cedo. Sua irmã tentou animá-la, mas não funcionou muito bem. Os possíveis compradores estavam tentando baixar o preço, e Cassie estava ficando desesperada. Bem, havia muito com o que se desesperar. Além disso, sua ex-sogra havia ligado no outro dia para perguntar onde Cassie estava planejando fazer o jantar em sua homenagem. A última coisa em que ela pensava era em um jantar fúnebre. Betty, eu tenho muito trabalho a fazer. A jovem mulher suspirou. Embora estivesse dizendo a verdade, ela se sentia terrivelmente desconfortável. Como você vai lidar com sua ex-sogra depois das dívidas? A jovem teve uma sensação estranha. Ela simpatizava com Betty como uma mãe que havia perdido seu único filho, mas isso era tudo. Antes, ela tratava a sogra como se fosse sua própria mãe. Agora, durante a conversa telefônica, Cassie não sentia nenhum parentesco com ela, a avó materna de seu filho. Joe havia armado uma cilada para ela, mesmo que não intencionalmente. Duvido que a sogra dele soubesse disso, mas Cassie não conseguiu se conter. Talvez não devêssemos combinar nada. Murmurou ela. Sim. Havia ressentimento na voz da mulher mais velha. Parecia que Betty havia perguntado novamente para ter certeza de que ela tinha ouvido o que havia dito. Achei que íamos conversar. Além disso, não vejo Rock há algum tempo. Ou você está namorando alguém e está envergonhada, Cassie, mas você é uma jovem bonita e não precisa se enterrar viva, então eu entendo. Eu me pergunto como Betty reagiria se soubesse que eu poderia ser a esposa do ex-chefe meu e de Joe, pensou Cassie, e disse em voz alta, e não, eu não tenho ninguém. Desde que o Joe foi embora, só me preocupo com o trabalho. Só vivo para o trabalho e para Rock. Coitadinha. Minha ex-sogra suspirou com simpatia. Você cuida de si mesma, e o velório, tudo bem, eu cuido. Disse a nora maldita. Eu ligo para você. Estarei esperando por você. Cassie desmaiou, olhando fixamente para o teto e pensando, afinal de contas, quem sou eu para negar a uma avó a chance de ver seu único neto? Está tudo bem, nós vamos superar isso. Lily tranquilizou a irmã. Afinal de contas, não aconteceu nada de especial. A vovó está animada para ver o neto, e isso é bom. Normal é normal. Disse Cassie, cansada. Mas eu não sei como dizer isso. Vamos lá, não seja assim, Joe. Você deve dinheiro como cônjuge, não está pagando a Betty. Eu sei, mas... Acalme-se. Acalme-se. Vai ficar tudo bem. O aniversário da morte de Joe caiu em um sábado. De manhã, Cassie e seu filho, seus pais, Lily, Betty e seu marido foram ao cemitério e depois foram à cafeteria para prestar suas homenagens. Rock cresceu. Disse Betty, olhando com carinho para o neto. Ele é igualzinho ao Joe, igualzinho a ele. Sim, sim. Disse Britney, a mãe de Lily e Cassie. Deus, não seja um estranho. Ela se despediu. Ligue, venha nos visitar, Bunny e eu sempre ficaremos felizes em vê-lo. Sim, sim. O ex-sogro acenou com a cabeça. Os olhos do velho lacrimejaram e Cassie ficou envergonhada com os pensamentos ruins, seus nervos finalmente cederam e a jovem viúva soluçou amargamente, aconchegada no peito de Bunny. Chore, filha. Ele insistiu, acariciando o cabelo de sua ex-nora. Chore. Cassie se afastou do sogro e disse baixinho, acho que não. Isso não é verdade. Betty sorriu, e então os pais de Joe entraram no carro e foram embora. Bem, vamos embora também. Disse Lily, balançando as chaves. Eles dirigiram para casa em completo silêncio,
cada um absorto em seus próprios pensamentos. Mamãe, vou dar uma volta. Disse Rocky quando chegaram em casa. Ok, disse Rocky quando chegaram em casa. Cassie respondeu. O que devo fazer para o jantar? Pilaf. Disse o garoto sem pensar. Mas nós comemos pilaf ontem. A mãe sorriu. E daí? Posso comer seu pilaf todos os dias. Bem, pilaf é pilaf. Disse Cassie e foi para a cozinha. Joe também adorava meu pilaf, pensou ela enquanto tirava o frango da geladeira. De vez em quando, Cassie se pegava pensando que não sentia tanta falta dele quanto nos primeiros dias após sua morte. Sim, Cassie estava trabalhando muito, criando seu filho e lidando com seus próprios problemas. Ela não tinha tempo para pensar nisso, mas Cassie sentia que estava mentindo. Essa não é a questão, pensou ela com amargura. Se não fosse por essas dívidas, ela estaria chorando muito agora. Estranhamente, naquela calma e leveza que ela havia esquecido há um ano, o pensamento, embora não dito, tomou forma real. Vou seguir com minha vida e ver o que acontece, ela decidiu. E foi só Cassie terminar esse sábio pensamento quando ouviu o choro do filho de mamãe. Ele deu um pulo e saiu correndo para o corredor. Rocky, o que está acontecendo? Perguntou Cassie com medo e puxou o filho contra si. O menino estava tremendo e chorando. Rocky parecia estar sendo perseguido. Aí. O que há de errado com você? Perguntou a mãe com carinho. Você está em casa comigo? Alguém o assustou. Lá está o papai, ele está abraçando uma senhora. Disse Rocky e chorou amargamente. Mas não pode ser! Exclamou Cassie. Filho, você sabe que o papai está morto. Mas ele estava lá. Insistiu o menino. Papai estava no playground. Rocky, você está imaginando coisas. Ele implorou ao filho. Ele era apenas um homem que se parecia com o papai. Acontece. Você o amava muito. Hoje é o aniversário, e você está impressionado depois do cemitério. Rocky assentiu com a cabeça, fundando. Cassie ficou aliviada porque os tremores tinham parado. Ela colocou o braço em volta dos ombros do filho e o levou para o quarto. Deite-se um pouco, descanse, e eu vou fazer pilaf. Ela sorriu. Depois, você e eu teremos um jantar suntuoso. Quando o pilaf ficou pronto, Cassie olhou para o quarto do filho. Rocky estava dormindo. O que foi aquilo? Pensou ela. Quem ele viu? O primeiro pensamento de Cassie foi que Rocky estava muito animado. Ela e seu pai eram muito unidos. Então, à primeira vista, fazia sentido, mas só à primeira vista. Rocky, assim como seu pai, não era particularmente impressionável. Além disso, ele não tinha 3 anos de idade para ficar superexcitado depois de uma visita ao cemitério. Mas o fato de Rocky confundir um estranho com seu pai, por mais que ele se parecesse com ele, parecia uma estupidez da parte de Cassie. Então, o que isso significa? Cassie tinha medo de pensar mais. Havia algo errado? Olhando fixamente para a irmã, Lily perguntou. Sem usar seu rosto, Tony exigiu uma resposta? Tony? Perguntou Cassie, intrigada, e só então se deu conta de que ele provavelmente ligaria para ela hoje. Não, não era ele. Qual é o problema? Eu nem sei como dizer isso. Não sei se isso aconteceu. Mana, não resmungue, posso ver que algo a está incomodando. Sim, é bobagem. Disse Cassie com preguiça. Tão bobo que você não é você mesmo o dia todo. A irmã de Lily sorriu. Talvez Joe esteja vivo. Ela deixou escapar e contou o incidente depois do jantar comemorativo. Que bagunça! Lily ficou maravilhada. Então Joe se endividou e fingiu a própria morte? Bem, supondo que tenha sido ele, acho que sim. Cassie acenou com a cabeça mal-humorada. Você não parece muito chateada. Comentou sua irmã. Digamos apenas que estou preparada para qualquer mudança nos acontecimentos. Sabe, Lily, este ano sinto que cresci e me livrei de meus óculos cor-de-rosa. Quero dizer, enquanto Joe estava vivo, se é que ele estava vivo, eu era uma parede de pedra.
Eu estava acostumada com seu apoio, sua tutela e, sabe, ele tomava todas as decisões, e eu era executora e, mesmo assim, Joe fazia toda a parte mais difícil do trabalho. E então a parede caiu e, com ela, todas as cascas e casulos foram retirados. Mas, estranhamente, eu não estava vulnerável. Muito pelo contrário. Tudo o que não nos mata nos torna mais fortes. Citei Lily. Sim, isso é verdade. E se Joe estivesse vivo, o problema da dívida se resolveria sozinho. Ela comentou. Se ao menos houvesse alguma maneira de saber com certeza, e se ao menos houvesse. Cassie suspirou. Não temos nada mais do que a palavra de uma criança assustada. É uma pena. Lily resumiu, olhou para o relógio e perguntou: Você está indo para casa? Não, ainda tenho trabalho a fazer. Lily dirigiu para casa e pensou no que estava acontecendo com sua família. Eles estavam vivendo felizes para sempre, mas agora tinham que enfrentar tantas provações ao mesmo tempo. Imersa em seus pensamentos, ela nem percebeu quando o semáforo ficou verde, mas sentiu uma grande batida no porta-malas de seu Logan. Lily saltou do carro e viu um farol quebrado e um amassado impressionante. Uma jovem loira com uma jaqueta microscópica e shorts jeans que mais pareciam roupas íntimas apareceu atrás dela. Aonde você está indo, sua idiota de cabelo branco? Gritou Lily para a beldade loira. Você acha que se o papai comprou um carro legal para você e pagou sua carteira de motorista, você pode fazer qualquer coisa? Ouça, sua cabra sem chifres. A loira não ficou em débito. Na verdade, o sinal estava vermelho e você voou como um homem nu para dentro de um balneário. Você sabe quem é meu noivo? Não sei e não quero saber. Pessoal, por que todo esse alvoroço? Lily ouviu a voz de um homem em um rapid da escola. A voz parecia suspeitamente familiar. Chame a polícia e acabe com isso. Ouça, garoto. Ele disse em um tom beligerante. Vá para onde você está indo. Lily. Que número? O proprietário do carro tcheco começou a rir. Woody. Disse Lily, hesitante, e quando olhou mais de perto o motorista, percebeu que não estava errada. Era Woody, um colega de classe, um jogador de futebol bonito e descolado, seu primeiro e, por sinal, mútuo amor. Ele era mais velho, mais bonito, provavelmente casado e feliz, tinha filhos. É ele mesmo. Woody respondeu alegremente. Problemas? Bem, estou vendo isso. Parece que eles estão prestes a lhe oferecer um acordo. O ex-namorado sorriu, apontando para trás de Lily. Quando ela se virou, viu o jovem motorista se aproximando dela, acompanhado por um homem baixo e robusto, vestindo terno de linho e camiseta. Olá, linda. Ele sorriu radiante para Lily e beijou sua mão. Tenho uma proposta para você, vamos resolver a questão pacificamente. Olá. Lily acenou com a cabeça e perguntou: O que é paz? E paz é, respondeu o homem e, mostrando a ela a tela de um smartphone, disse: Isso é suficiente? Na verdade, Lily não gostou de toda essa confusão sobre o registro de danos à propriedade e outros inconvenientes. Então, ela garantiu ao homem rechonchudo que as quantias que ele estava oferecendo eram mais do que suficientes. O amante das jovens loiras transferiu o dinheiro para Lily e ela correu para seu carro, caso contrário a polícia chegaria. Lily. Woody chamou brincando. E quanto a mim? Meu Deus, ela ainda está aqui? O dinheiro subiu à sua cabeça? Piscou um colega de classe. Lily, tem uma proposta interessante. Que tipo de proposta? Por que não vamos até o beco? Não se preocupe, não estou dando em cima de você. Muito engraçado. Lily bufou e ligou o carro. Algo chacoalhava ameaçadoramente na parte de trás, e ela pensou com um encolher de ombros que não poderia dispensar uma visita à oficina mecânica, mas o pai da motociclista loira havia generosamente compensado os reparos. Achei que você não viria. Disse Woody. O carro está chacoalhando. Lily reclamou. Sim, eu ia convidá-los para comemorar nosso encontro na minha cafeteria favorita, mas parece que teremos que ir a outro lugar. Que outro lugar, Woody? Do que você está falando?
Eu quero ir para casa. Posso consertar meu carro? Woody me perguntou com doçura. Está brincando comigo? Não, não estou. Um grande amigo meu tem uma oficina mecânica. Eles consertam, arrumam, fazem rápido e do jeito certo. E, além disso, há uma cafeteria na estação de serviço que é como estar em casa. Ah, que tentador. Pensou Lily. Bem, o que fazer em casa? Como em casa, você quer dizer? Murmurou ela. Sabe, estou morrendo de fome. É disso que estou falando. Para a surpresa de Lily, a cafeteria do posto de gasolina era muito aconchegante. Ela se lembrou da casa de campo de sua avó, toalhas de mesa bordadas, grandes bules de porcelana pintados em gzel, o leve aroma de ervas e especiarias. Woody pediu panquecas macias com frango picado e cogumelos. Que delícia! Disse Lily, surpresa. Normalmente, as cafeterias em postos de gasolina, postos de serviço e outros locais para motoristas servem bolos saborosos. Sim, as saladas não são frescas. Sim. Sorriu um colega de classe. É muito bom. É a mãe e a irmã do Henry cozinhando. Estou vendo. Ela acenou com a cabeça. Você é casada? Casada? Casada com quem? Bem, com você, é claro. Divorciado. E por que isso acontece? Essa é a questão, não é? Lily respondeu com um suspiro. Você é casado? Divorciado. O que há de errado nisso? Sim, também não está certo, Lily, não está certo com ela. Não aquele casaco. Eu nunca superei aquela garota de olhos azuis e cabelo loiro escuro. E ela escolheu outra pessoa. E parece que ela também está errada. Pronto, eu disse. Woody. Agora você dirá que não pode voltar atrás e partir meu coração. Com um olhar desolado no rosto, Woody disse com tristeza. Talvez não devêssemos falar sobre isso. Talvez não devêssemos. Lily, o que você está fazendo? Perguntou o admirador. Trabalho como recepcionista no estúdio Pretty Woman da minha irmã mais nova. Muito interessante. Sorriu Woody. A irmã mais velha trabalha para a mais nova. Onde você trabalha? Sou detetive particular. Detetive particular? Lily perguntou lentamente. Sim. Woody, acho que Deus a enviou para ser nossa irmã. Disse ela. A irmã de uma mulher de negócios suspeita que seu marido a está traindo. Woody sorriu. Se eu soubesse do que ela suspeita! Exclamou Lily. O marido dela morreu e, depois da morte dele, todo tipo de coisa estranha começou a acontecer. Bem, meu amigo, você me intriga. Conte-me sobre isso. Posso tomar outra xícara de chá? Perguntou ela. Está delicioso. História interessante. Disse Woody, pensativo. Sim, você tem razão, o que o menino viu não é argumento para a polícia e não é motivo para exumação. Mas nem tudo é desesperador. Acho que vou aceitar o caso. Você aceita? Lily está animada. Quanto custaria? Vamos ver. Ela descartou a possibilidade. Gostaria de falar com sua irmã primeiro. Lily veio para o trabalho animada. Tenho boas notícias. Ela anunciou da porta. É mesmo? Perguntou Cassie com ceticismo. Não tenho boas notícias. Será que Joe ainda deve algo a alguém? Sugeriu sua irmã, brincando ou falando sério. Não, mas o Sr. Tony me lembrou. E quanto a você, pedi a ele que me ligasse hoje à noite. Por que você não pode respirar antes de morrer? Essa é outra pergunta. Disse Lily misteriosamente. Oh, Lily, pare de falar em enigmas. Suplicou Cassie. Estamos falando do meu futuro agora. Quero dizer, você já decidiu responder ao Tony, certo? O que mais podemos fazer? Pelo menos nos dê algum tempo. Lily respondeu com um encolher de ombros. De qualquer forma, ontem, no caminho do trabalho para casa, sofri um acidente. Isso não pode estar certo. Cassie arfou e depois disse, bem, não aconteceu nada com você, a julgar pelo seu ótimo humor.
É claro. Naturalmente, disse a irmã de forma teatral e se recostou na cadeira. O que não se pode dizer da minha garotinha? No entanto, o culpado mais do que me compensou pelos reparos, e no final, não paguei um centavo. Vamos lá, vamos embora. Essa é a verdade. Com a mão no coração, Lily me garantiu e começou a contar o incidente na estrada e o encontro com seu namorado do ensino médio. Woody. Repetiu a irmã mais nova, lembrando-se de quem eles estavam falando. E o jogador de futebol. Mas aquele que ficava ali dando lilazes. Ah, a irmã mais velha acenou com a cabeça. Será que ele pode mesmo resolver o caso? Perguntou Cassie com esperança. Bem, pelo menos ela diz que pode. E se o marido dela estiver realmente vivo? Mas isso deve ser caro. Não mais caro do que dinheiro. Lilia interrompeu e acrescentou, não sem um toque de coquete. Além disso, posso fazer um acordo para que seja mais barato, pela velha amizade. Bem, tente. Ele é casado, certamente que não, e ele diz que não se esqueceu de mim. Portanto, não se perca. Cassie deu uma piscadela. Não estou perdida, só estou me perguntando se deveria estar. Você gosta dele? Gosto, na verdade. Lily admitiu. Então, qual é o problema? Lily, vou lhe dizer uma coisa, se vocês gostam um do outro, é uma boa ideia se arriscar. Cassie tinha mais a dizer, mas o interfone tocou. Ela apertou o botão e, 5 minutos depois, um entregador apareceu na porta com uma cesta de rosas. Qual de vocês é a Lily? O rapaz sorriu obedientemente. É para você? É para mim? Que ela perguntou novamente, já sabendo de quem eram as rosas. Sim, para você. O mensageiro confirmou. Assine aqui. Obrigada. E você ainda tem dúvidas? Perguntou Cassie de forma significativa. Lily olhou para as flores com admiração e sorriu. A reunião com Woody estava marcada para as 3 horas da tarde na cafeteria do Centro de Serviços Automotivos. É um lugar estranho para se ter uma conversa de negócios. Cassie comentou. Você simplesmente não viu o lugar. Sorriu minha irmã. Mais uma razão para eu pegar meu cavalo. Ela se lembrou da noite maravilhosa e sorriu novamente. O dia de serviço do carro estava chegando ao fim, então o mecânico disse que o carro de Lily não estaria pronto até amanhã. Sem problemas, declarou Woody. Eu mesmo levo essa senhora para casa. Tudo bem para a senhora? A senhora ficou envergonhada. Bem, se eu sugeri, é conveniente. Ela sorriu. Depois da cafeteria, foram a um pequeno restaurante recém-inaugurado, onde ficaram sentados até a hora de fechar. Lily chegou em casa à meia-noite, mas, estranhamente, acordou sentindo-se revigorada e descansada. Bem, pelo menos uma de nós estará feliz. Pensou Cassie, notando que sua irmã sorria de vez em quando. Ela não havia percebido que o destino tinha algo reservado para ela. Tem certeza de que é uma oficina mecânica? Perguntou Lily à irmã, atônita. De repente, Cassie sentiu como se estivesse de volta à infância e agora estava na casa da avó. Há um banquete aqui. Lily ficou surpresa ao ver a mesa posta. As irmãs viram um ganso com maçãs, uma massa rica, algumas saladas, fatias e bebidas em jarras. E um momento depois, de algum lugar no fundo da sala, Woody e uma morena alta e bonita com olhos castanhos e risonhos se materializaram. Estamos comemorando alguma coisa? Perguntou Lily. Claro que estamos. O sujeito sorriu, satisfeito com o efeito que havia causado. Primeiro, eu a conheci e quero comemorar, e segundo, seu carro está pronto. Terceiro, pare de falar, estou com fome. A propósito, conheça as garotas, este é meu amigo Jerry, o dono de tudo isso. Durante uma refeição suntuosa, Woody fez algumas perguntas a Cassie, anotou algo em seu caderno e não tocou mais no assunto. Devo dizer que não foi uma refeição entediante. Eles conversaram alegremente e casualmente, e Cassie até conseguiu se distrair de seus problemas. E quando Jerry recebeu um telefonema e pediu desculpas, Lily cutucou-o de lado em voz baixa e disse, que Jerry está lhe dando trabalho, o Jerry está de olho em você. Não seja bobo.
Kazi sussurrou indignada. Enquanto isso, o amigo de Dmitri a observava com interesse. Quando Kazi pegou a jarra, com a intenção de se servir de um bocado de mirtilos, Geri sugeriu: deixe que eu sirvo para você. Quando ela pegou o copo das mãos de Kazi, seus dedos se tocaram. Lili, que percebeu isso na frente da irmã, deu uma piscadela para a irmã, que apenas balançou a cabeça. Caro chefe, você me deixaria sair mais cedo hoje? Lili perguntou no dia seguinte. Eu só preciso ir ao cabeleireiro e fazer algumas compras. Você vai a algum lugar com o Woody? Que irmã inteligente eu tenho. Ela sorriu. Não é difícil adivinhar. Kazi deu de ombros. Ei, Kazi, você gostou do tal Jerry? Perguntou Lili. Geri é como Geri, um bom homem, se é isso que você quer dizer. Mas o que isso tem a ver comigo? O fato de ele estar olhando para você. Lili sorriu. Sabe, acho que vocês dois podem ter algo em comum. Lili. Lili quem? Sou Lili há 34 anos, e ele gosta de você. Talvez ele seja casado. Acho que não é. De qualquer forma, nós mal nos conhecemos e você já está fantasiando. Kazi respondeu. Nós mal nos conhecemos, isso é um problema. Você queria sair mais cedo, não queria? Ela lembrou à irmã. Posso? Vá agora. Enquanto acompanhava a irmã até a porta, Kazi ficou pensativa, algo que vinha acontecendo com frequência ultimamente. Hoje ela conseguiu fazer com que Tony esperasse algumas semanas por causa das novas circunstâncias, mas se sentia desconfortável. Se Woody não conseguisse descobrir nada. Vamos torcer pelo melhor, decidiu Kazi. Ela se lembrou de sua conversa com Lili e deu um sorriso irônico. Sou uma mercadoria quente, pensou ela com ironia. Geri estava olhando para ela da mesma forma que os homens costumam olhar para as mulheres de quem gostam. E ainda havia Tony, oferecendo-lhe casamento em troca do perdão de sua dívida. Nobre, para dizer o mínimo. O telefone fixo tocou, mas Kazi, sem perceber imediatamente que Lili não estava lá, não teve pressa em atender. O telefone continuou tocando, e Kazi não teve escolha a não ser voltar para a terra do pecado. Ateliê da mulher bonita. Ela atendeu. Posso falar com a senhoria de Kazi? Sou eu. Ela disse alô. Kazi, sou eu, Geri, do serviço de carros. Você se lembra de mim? Claro que me lembro de você. Gostaria de levá-la para dar uma volta. Havia constrangimento na voz de Geri, e isso divertiu um pouco a jovem. Uma carona, respondeu o dono da loja alegremente. Mas se não estiver satisfeita com esse programa, ofereça a ele suas opções. Mas por que não? Ele sorriu involuntariamente. A palavra dar uma volta cheirava a espontaneidade, vinda dos lábios desse homem obviamente tímido e muito bonito, soava incrivelmente comovente. Então você concorda? Jerry ficou encantado. Como uma criança. Pensou Kazi, e de repente concordou. Mamãe, aonde está indo tão bonita? Perguntou Rocky. Tem uma reunião de negócios. Respondeu Kazi, pintando os lábios com um batom cor de vinho sem graça e se perguntando se era muito chamativo. Que legal! Disse seu filho. Como se ele estivesse escutando seus pensamentos. Será que estava? Ela ficou satisfeita. Sim, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele. Roman deu uma risadinha. Eu lhe darei um código. Ele ameaçou a mãe. Estou com medo, estou com medo. Então, qual é o nome? Bem, já lhe disse, tenho uma reunião de negócios. Bem, negócios são negócios. O rapaz concordou. Geri esperou por Kazi na entrada do parque da cidade. Da última vez, ela nem tinha reparado no que a proprietária estava vestindo, mas dessa vez ela olhou mais de perto e descobriu que uma jaqueta bege clara de camurça fina, uma camiseta branca e uma calça jeans azul brilhante combinavam perfeitamente com ela. A própria Kazi, em um vestido rosa suave até o chão e jaqueta preta, parecia uma menina. Não foi por isso que Rocky descobriu, pensou a jovem, feliz. Kazi, você está linda.
Geri exclamou com aprovação, entregando-lhe um buquê de lindas rosas em uma embalagem elegante. Muito obrigada, sorriu Cassie. Sorriu Cassie. Para onde estamos indo? Ela deu de ombros. Por que não vamos para onde quisermos? Sugeriu Geri. Parece divertido. Elas passearam pelo parque, andaram na roda gigante e tomaram sorvete. Exatamente como quando eram crianças. Disse Cassie com um sorriso. Meus pais me davam dinheiro e Lily e eu descobríamos quanto podíamos pagar. Eu sei. Geri sorriu de volta. E incrivelmente legal. É legal, mas não dá para ficar com dor de garganta, e está começando a ficar frio. Ela se arrepiou. Não vamos deixar isso acontecer. Há um restaurante muito interessante aqui perto, com estilo de um pavilhão de caça. Vamos tomar uma xícara de chá e nos aquecer. Já está. Cassie entrou no apartamento. Mas não foi preciso. Rocky estava assistindo a um desenho animado na internet. O que está fazendo acordada? Perguntou ele. Deu uma olhada no relógio. Eu tenho a hora certa. O filho respondeu com importância. Especialmente nos últimos dias de férias. É isso mesmo. E mal posso esperar para saber os detalhes. Rocky disse. O que você quer saber? Como assim? Como foi a reunião? Explicou o jovem bastardo, despreocupado. O que você achou? Foi exatamente o que eu pensei. Vá para a cama, você não vai querer ficar acordado até tarde navegando na internet. Cassie fez o possível para parecer severa, mas de alguma forma não funcionou. No entanto, suas palavras foram ouvidas. Sim, camarada-chefe. Rocky respondeu e foi para seu quarto. De manhã, Cassie ligou para Woody e perguntou como Joe havia conseguido o dinheiro de Tony. Eu não sei. Ela estava confusa. Se não for muito incômodo, entre em contato com ele. Woody pediu. Cassie não queria se comunicar com o candidato a marido idoso, mas sabia que era do seu interesse. Em dinheiro. Respondeu o gerente da fábrica. Quando Cassie transmitiu a informação a Woody, ele disse: bem, foi o que eu pensei. Aposto que o dinheiro do empréstimo também foi recebido em dinheiro. Foi o que aconteceu. Parece que estamos em um beco sem saída. Lily está deprimida. Acho que está. A irmã concordou que está deprimida. Bem, não vamos nos desanimar. O que mais podemos fazer? Olhando para Cassie, não era difícil perceber que ela não compartilhava do entusiasmo de Lily, e ela estava errada. Uma tarde, enquanto Cassie estava sentada com Geri em sua cafeteria favorita, ela recebeu um telefonema da irmã. Acho que o Woody está na trilha. Disse Lily, animada. O coração da jovem estava batendo tão forte que parecia que os proprietários dos carros sentados na cafeteria podiam ouvir cada batida. Onde você está agora? Estou em casa, esperando o Woody para o jantar. Mas e você? Jerry e eu estamos na lanchonete. Bem, venha até minha casa. Estou fazendo meu peixe recheado exclusivo. Então, você sabe o que quero dizer. Cassie entendeu que fazer peixe recheado era um ato sagrado para Lily, e o esforço realmente valia a pena. O peixe recheado do jeito que sua irmã mais velha fazia era realmente o alimento dos deuses. Vermelho? Perguntou Cassie em um tom sério. Claro, truta. Então, pessoal, vamos voltar para minha casa e montar o quartel-general. Certo, até mais tarde. Depois de conversar com sua irmã, ela perguntou a Geri: você gosta de peixe? Peixe? Ele ficou intrigado. De qualquer forma, sim, você quer me dar peixe? Não me importo. Não, eu lhe darei peixe em outra ocasião. E, hoje à noite, Lily vai nos presentear com sua especialidade de peixe recheado. Cassie deu uma risadinha. Ela acrescentou com seriedade: mas mesmo que ela fosse nos servir sopa azeda, eu ainda correria para lá a pé, porque Lily disse que Woody poderia estar a caminho. Então, o que estamos esperando? Exclamou Geri. Quando elas chegaram, Woody já estava lá. Na verdade, ele tinha aberto a porta. Entrem. Ele disse no tom de um anfitrião hospitaleiro. Lily está dando os últimos retoques em sua obra-prima.
Estou vendo. Cassie assentiu, percebendo que receberia todas as informações durante o almoço. Bem, o que você pode fazer? Durante a opulenta refeição, Cassie não conseguiu comer nada. Ela olhou para Woody e ele, percebendo seu humor, disse: bem, aqui estão as novidades. Anteontem, mostrei a foto do Joe para a vendedora de passagens na estação de ônibus e ela disse que ele havia partido para a capital há alguns dias. Cassie arfou e sua irmã se contorceu: é isso mesmo. Não poderia ser mais exato. Woody assegurou. Então, o Joe está vivo? Acho que sim. Ele acenou com a cabeça. É só uma questão de exumá-lo. Cassie ficou em silêncio. Ela sabia que era inevitável, é claro, mas é complicado, pensou. Ela não conseguia pensar em nenhum outro pensamento, especialmente à luz dos acontecimentos recentes. O resultado da exumação deixou todas as cartas atonitas e confusas. Joe havia descansado pacificamente em seu túmulo durante todo o ano. A resposta era óbvia, e era monstruosa. Alguém estava andando pela terra no lugar de Joe e Deus não permita que isso seja tão simples. Parecia ser um bom momento para falar com a mãe de Joe. Woody disse em uma voz grave. Você acha que Joe tinha um irmão gêmeo? Perguntou Lily. Não acho nada, mas é um pouco exagerado, vocês não acham? E todas concordaram. Beth, eu não teria pensado em perguntar por pura curiosidade. Disse Woody em voz baixa. Mas, você sabe, é uma situação que surgiu. Sim, eu entendo. Beth acenou com a cabeça. E, na verdade, a história de Beth era simples. De fato, existem milhares delas. Infelizmente, ela e Bunny não planejaram ter 2 filhos, mas a natureza tem suas próprias leis. Eles tiveram gêmeos. Não temos dinheiro para isso. Pensou a jovem mãe. Foi uma decisão difícil de tomar. Beth suspirou pesadamente. Eu chorei, me preocupei, meu coração sangrou. Mas, no final, fiz o que fiz. Os tempos eram difíceis, os centavos contavam. Você está me julgando, Beth? Não estou aqui para julgar, estou aqui para chegar à verdade. Woody respondeu. Quem sou eu? Certamente não é Deus. E ainda assim estou terrivelmente envergonhado. Beth, o que está feito. E, mais uma vez, eu não sou o Senhor Deus, afinal, ninguém sabe como eu me comportaria se fosse você. Acho que sim. Bem, então, disse Woody. Muito obrigado por sua ajuda e desculpe-me por fazê-lo falar sobre coisas que você preferiria esquecer. Não tem problema, eu supero isso. Disse a mulher mais velha calmamente. Bem, a verdade havia sido revelada, mas infelizmente não respondia às perguntas sobre por que Joe precisava do dinheiro, onde estava seu irmão gêmeo ou se havia alguma ligação entre as dívidas do falecido Joe e seu irmão gêmeo. Algo dizia Woody que havia, e ele raramente se enganava. Sim, também seria uma boa ideia investigar as circunstâncias de sua morte, pensou Woody. Tudo parecia estar conectado, mas como? Decidindo que isso era suficiente por hoje, Woody dirigiu para casa com uma sensação de realização. Ele tinha um encontro com Lily em 2 horas. E onde encontrá-lo? Cassie se perguntava. Talvez colocando um anúncio? Sim, agora mesmo. Riu sua irmã. Você está me dizendo que o irmão gêmeo vai ler o anúncio e aparecer pessoalmente. Isso não é engraçado. Cassie ficou até ofendida. Ninguém está rindo. Lily deu de ombros. Woody está fazendo o melhor que pode. Não todos ao mês. Cassie apontou. Às vezes, 2 dias é tempo suficiente para saber que ele é o homem certo para mim. Foi exatamente isso que aconteceu com Joe. Ela disse calmamente. Bem, eu não via Woody como meu príncipe. Disse Lily. Eu achava que ele era como o primeiro amor, como a primeira nevasca. Ele vinha e ia embora. Eventualmente, ele se casou, eu me casei, e não deu certo para nenhum de nós. Tudo porque o escritório celestial decidiu que deveríamos ficar juntos e eu não percebi isso. É uma pena todo o tempo que perdemos. Bem, há um lado positivo. Vocês aproveitarão cada dia que passarem juntos.
E vocês apreciarão um ao outro. Isso também é verdade. Ela sorriu. Vou lhe dizer uma coisa, olhe para o Jerry. Ele é um cara legal e não transa com um cara como esse. Bem, se vale de alguma coisa, ele não me disse que me ama nem nada. Então ele percebe que você enterrou seu marido há 1 ano e talvez não esteja pronta para um novo relacionamento. Portanto, diga a ele que você não se importa com isso. Mas vejo que você gosta dele. Eu gosto dele. A Cassie admitiu. Então, qual é o problema? Primeiro você tem que lidar com essa história, depois tem que pensar no amor. Não vejo a ligação. Sim, não há, mas eu quero ver. Bem, eu não entendo. Lily bufou. Ah, você e Jerry. Vocês se gostam. Qual é o problema? E depois tem o Rock. Ele também não é um problema. A irmã mais velha descartou o argumento. Ele não é como os outros adolescentes, é um garoto compreensivo. Acho que ele já percebeu isso. Na verdade, Lily não estava muito longe da verdade. Cassie podia dizer ao filho que tinha uma reunião de negócios, mas ele era um garoto muito perspicaz. Cassie sorriu, lembrando-se de como Rock havia dito no café da manhã de ontem que não se importaria de se casar com ela. Do que está falando, ela ficou atônita, quase engasgando com o sanduíche. Que casamento? Com aquele cara do Ford. O filho sorriu. Jerry e eu somos apenas bons amigos. Disse Cassie. Rock sorriu. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Então, o nome do meu futuro padrasto é Jerry. Espero que ele não seja um abusador. O que foi? Cassie não aguentou mais e começou a rir. Por favor, diga-me quais palavras nós conhecemos. Eu sei mais palavras do que isso. Assegurou seu filho com orgulho. Bem, é isso aí. Disse Lily, o cara, pode-se dizer, abençoou você, e você com algo em que pensar, alguns negócios. É o que eles chamam de síndrome da vida adiada. É uma coisa simples. Você quer ser feliz, entendeu? Eu entendi. É só uma questão de pressionar Jerry a se decidir. Eu não sei como. Cassie gritou com pena. Ele não pode. A irmã espalhou suas mãos. Se você não sabe fazer, nós o ensinaremos. Se não quer fazer, nós o obrigaremos a fazer. Agora, ouçam a tia Lily e lembrem-se. Naquela tarde, Cassie estava mais bonita do que nunca. Ela tinha ido ao cabeleireiro e feito um corte espetacular em seus longos cabelos. Anteriormente, Cassie tinha feito o cabelo em coques, nós, pancadas ou rabos de cavalo, mas depois de conversar com Lily, de repente, ela quis algo completamente novo. Você fica bem com franjas. Disse o cabeleireiro com aprovação. Você nunca usou franjas antes? Não. Cassie balançou a cabeça. Por quê? No outro dia a cabeleireira, cujo nome, de acordo com a etiqueta, era Jenny, olhou para ela com atenção e disse, se você clareasse suas madeixas, ficaria ótima. Vou lhe dizer uma coisa, Cassie exclamou. Vamos fazer isso. É uma possibilidade. Então vamos fazer isso. O cabeleireiro sorriu. Você está com sorte, acabei de receber uma cliente que não veio hoje. Isso é ótimo. Sou mesmo eu, exclamou Cassie, espantada, enquanto o cabeleireiro terminava de arrumar seu cabelo. É claro que é. O próximo item da agenda de Cassie era uma boutique de lingerie. Não, ela não estava planejando ir para a cama com Jerry, mas Lily a convenceu de que lingeries legais e caras lhe davam confiança. E, a propósito, ela tinha dito a coisa certa. Em um conjunto azul marinho alucinante, quase sem peso, Cassie se sentiu nada menos que uma sedutora fatal. Quando Lily pediu à irmã que usasse um batom mais brilhante do que o normal, ela relutou por muito tempo. O que há de errado com os tons de rosa e nude? Perguntou ela. Eles são bons para tudo. A irmã mais velha assentiu. Para garotas românticas e de negócios, é perfeito. Mas se você quiser impressionar um homem, então vermelho, bordô, carmesim ou ameixa. Acho que o vermelho é exatamente o que o médico receitou.
O terninho de veludo preto ficou perfeito nela, e os saltos altos de camurça e a bolsa dourada completaram o visual chique. Como você está linda hoje! Disse Geri com admiração. Você parece diferente. Talvez eu esteja. Cassie assentiu com um sorriso. Mudei o cabelo e a maquiagem. Tudo fica bem em você, é claro, mas sabe, não acho que seja o cabelo ou a maquiagem. Há algo em você. Não sei como dizer isso. Algo sensual ou algo assim. Ela estava envergonhada, mas fez o possível para não demonstrar. Lembre-se, você é quem manda no baile. Lilia admoestou sua irmãzinha. Você tem que dominar. Cassie e Geri estavam sentadas na mesma cafeteria do serviço de carros que já havia se tornado seu lar. Sinceramente, Cassie, tenho vergonha de convidá-la para essa lanchonete, é apenas um restaurante agradável. E eu gosto muito dessa cafeteria. Ela disse com um sorriso. E não vou trocá-lo nem mesmo pelo melhor e mais caro restaurante da cidade. E, em geral, gosto de atividades ao ar livre, piqueniques, caminhadas nas montanhas. Cassie se lembrou de Joe e ficou triste. A jovem suspirou furtivamente, mas Geri não percebeu. Ela pensou no fato de que não sabia nada sobre Cassie, exceto que ela era proprietária do ateliê e mãe de um filho de 9 anos. Geri se perguntou se ela teria alguma chance de retribuir. Afinal de contas, Cassie havia enterrado o marido, e 1 ano não era muito tempo. Ela conhecia viúvas e viúvos que tinham sido fiéis às suas almas gêmeas que haviam partido por mais de 1 ano. Em seus 33 anos, Geri nunca havia se casado, mas ela os entendia perfeitamente. E esta noite, Cassie estava indo tão bem que ela teve um vislumbre de esperança. Talvez fosse por ele. Talvez ela quisesse mostrar a ele que seria uma boa ideia levar as coisas para, digamos, outro nível. Sonhe, sonhe, disse Geri. Além disso, o que seu filho pensaria de mim? Piqueniques, acampamentos. Repetiu ele. Interessante. Muito interessante. Disse Cassie com entusiasmo. Já fiz até paraquedismo. Uau, que bom para você. Disse Jerry em tom de aprovação, e decidiu que isso era provavelmente algo a se considerar. Não, ela estava realmente diferente hoje, decidiu o amante. Mais viva e muito bonita. Ela também estava muito franca. Não parecia ter dito nada de errado. Mas ele havia aprendido mais sobre ela esta noite do que nas 2 semanas em que a conhecera, e Geri decidiu atacar enquanto o ferro estava quente. Cassie. Ele disse calmamente, pegando a mão dela. Mas o toque do celular de Cassie estragou tudo. Desculpe-me. Ela sorriu, culpada. Era Bunny. Cassie, estou interrompendo você? Perguntou ele. Não é preciso dizer que o ex-sogro sempre foi um homem sensível. Não, você não está me interrompendo. Respondeu Cassie, pensando que o momento da ligação não poderia ser pior. Bunny era um homem mais velho, e era o avô de seu filho. E o fato de ele ter ligado hoje à noite só dizia uma coisa. Algo estava errado. À luz dos acontecimentos recentes, isso não era surpreendente, talvez fosse um pouco assustador. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a cunhada. Problemas, Cassie. Beth foi levada para o hospital. Meu Deus, o que há de errado com ela? Um derrame. Bunny respondeu e chorou. Ela estava chateada com alguma coisa ultimamente. Então Cassie percebeu que ele não sabia nada sobre o segredo de sua esposa. Beth deve ter passado todos esses anos tentando esquecer o que havia feito. Monstruoso, é claro, mas o que mais ela poderia fazer, e agora Woody tinha aberto a ferida e a experiência resultante tinha quebrado a velha mulher. Terrível, disse Cassie com simpatia. Bunny, querido, vá com calma, Hiroki e eu estaremos lá amanhã. Isso é ótimo. Estarei esperando por você. O humor brincalhão de Cassie desapareceu. Algum problema? Perguntou Jerry. Beth foi levada ao hospital por causa de um derrame. Ela respondeu. Foi só isso? Provavelmente. Cassie acenou com a cabeça. Sinto muito por isso. Sim. A jovem mulher suspirou.
Jerry, me leve para casa, estou com dor de cabeça. Sim, acho que a felicidade não é para mim. Acho que a felicidade não é para mim, pensou Cassie com amargura ao saírem do posto de gasolina, mas disse em voz alta: desculpe-me por ter estragado sua noite. Não estragou nada. Jerry sorriu. O que isso tem a ver com você? É que a vida não é feita de eventos agradáveis, e teremos muitas outras noites. Pelo menos, espero que sim. Cassie, eu queria lhe contar. Quero dizer, deixe-me estar ao seu lado. Mas você está. Ela sorriu. Bem, você sabe o que quero dizer, não sabe? Disse Jerry com seriedade. E então ela parou o carro, e Cassie esvoaçou como um pássaro preso. Eu amo você, Jerry disse simplesmente, sem dizer uma palavra. Ele encostou os lábios nos dela. Foi só depois de um minuto que Cassie percebeu que eles estavam se beijando apaixonadamente. Oh, Deus, ela parecia estar adorando. Cassie, eu quero estar ao seu lado, seja bom ou ruim. É isso que você quer? Sim. Ela assentiu com a cabeça. Eu realmente quero isso. Os amantes se olharam e seus lábios se encontraram novamente. E então Jerry levou Cassie para casa. Parece que minha irmã está prestes a me dar boas notícias. Lily sorriu maliciosamente. O que a faz pensar isso? Perguntou Cassie, com um sorriso misterioso em seu rosto. Você está brilhando, não a vejo assim há muito tempo. Aposto que não. Ela sorriu com relutância. Diga-me, Jerry confessou seu amor? Era óbvio que sua irmã estava ansiosa para saber os detalhes. Ela confessou, mas primeiro Barry ligou com as más notícias. Beth havia sido levada para o hospital. O que aconteceu com ela? Um derrame. Cassie respondeu com um suspiro. Bem, isso já é alguma coisa. Lily suspirou. Consciência, eu acho. Você não acha que ela tem sido atormentada por isso todos esses anos? Sim, não é fácil viver com um fardo desses, e ela provavelmente escondeu isso do marido. Provavelmente. Cassie concordou. Quem poderia imaginar isso? Lily balançou a cabeça. Uma família decente, inteligente e próspera e, de repente, esses esqueletos no guarda-roupa. Será que ela achava que só os párias os tinham? Sua irmã sorriu. Lily, ela queria responder algo, mas então seu celular tocou e a inscrição Beloved fez esquecer tudo. Ah, vamos lá. Suspirou Lily. Vou procurar a Cassie. Woody conseguiu descobrir que o caminhão-tanque em que Joe bateu era roubado. Cheirava a assassinato premeditado e Woody suspeitava que o irmão gêmeo do falecido Joe havia sido encarregado do caso. Um motivo? Sim, pelo menos uma vingança pelo fato de Joe ter tido pais amorosos que lhe deram tudo o que ele precisava para uma infância e adolescência normais. E seu irmão gêmeo cresceu em um orfanato. É claro que isso é apenas minha especulação. Woody terminou suas conclusões. E elas exigem provas. Mas meus instintos raramente me deixam na mão. Há um homem na polícia que me deve um favor. Acho que ele pode nos ajudar. Especialmente porque estamos falando de um crime. Woody estava absolutamente certo sobre a localização. Oh, isso não vai dar certo. A bela loira suspirou, aconchegando-se contra seu amante, que se parecia com o Joe morto. Eu gostaria que você parasse com tudo isso, mas a viúva não tem nada a ver com isso, nem seu irmão. Se alguém tem culpa, é sua mãe. Ela não é minha mãe. Archie o interrompeu. Esse era o nome e o sobrenome que lhe haviam sido dados no orfanato. Tudo bem, a mulher que o abandonou. Catherine concordou. Mas ela já foi punida. Quem sabe se ela vai conseguir ou não, o derrame é uma coisa. Deixe-a se recuperar. Archie disse. Ela vai descobrir que foi responsável pela morte do filho. Catherine balançou a cabeça. Ela pressentia que isso acabaria mal, e ainda no orfanato Archie jurou encontrar a mãe e se vingar dela. E por que você faria isso? Disse Catherine. Seu amor de infância que não deu em nada na juventude e depois na idade adulta. Que isso fique em sua consciência. Você é bonito, inteligente e tem uma boa chance de se dar bem no mundo. Portanto, deixe-o morder os cotovelos por tê-la abandonado.
Archie não ficou convencido com as palavras de seu amante. Levou anos para encontrar seus parentes, por assim dizer, e finalmente Archie os encontrou. Ele entrou no departamento de física da universidade local com uma vaga e se formou com louvor. Depois de defender seu diploma, Archie conseguiu um emprego em uma empresa sólida e trabalhou lá por 6 anos. Após a autoliquidação da organização com o trabalho, o homem não ficou desanimado. Mesmo no orfanato, Archie conseguiu consertar uma chaleira elétrica, um secador de cabelo e, por fim, equipamentos mais sérios. Assim, sem trabalhar, ele ganhava seu pão com segurança. E, depois de algum tempo, Archie ficou sabendo que tinha um irmão gêmeo e que ele morava em um vilarejo vizinho. Foi um encontro casual. Em seguida, Archie foi visitar um amigo e, antes de sair da cidade, comprou calças novas, que acabaram se tornando calças compridas. A oficina mais próxima ficava literalmente a poucos metros da loja, e Archie foi até lá, sem nem mesmo saber quem era o proprietário da organização. A princípio, Archie achou que estava tendo alucinações, pois no Toyota Prata estava uma cópia exata de si mesmo. O Sr. Archie não acreditava muito na existência de duplos, mas Archie não duvidava da existência desse cara, seu irmão gêmeo. Um homem saiu da oficina e Archie presumiu que se tratava de um cliente. Era bem possível que ele fosse um cliente regular, em um bom lugar, como aqueles caras com ternos caros e carros estrangeiros. Bem, vamos perguntar por ele agora, pensou Archie, esfregando as mãos. Mas primeiro Archie voltou à loja, comprou um lenço e os óculos mais escuros que conseguiu encontrar. Ele não queria que Archie fosse confundido com seu suposto irmão. Ele flertou discretamente com uma linda costureira chamada Lucy e descobriu que o dono do Toyota prateado era nada menos que o dono do ateliê. Por que você está interessada nele? A garota ficou um pouco surpresa, e Archie se perguntou se ela achava que ele era gay. Nenhum motivo. Archie respondeu de forma evasiva. Seu chefe me fez lembrar de alguém que eu conhecia e pensei que fosse ele. Isso acontece. Lucy sorriu. Ele era uma pessoa falante. Archie descobriu que o estúdio era o negócio da família de seu irmão gêmeo, e que a mulher bonita e de cabelos altos era a esposa de Joe. Uma semana depois, Archie conseguiu se encontrar com o irmão e conhecê-lo. Não havia necessidade de explicar a Joe o que era. Não havia necessidade de explicar a Joe quem ele era. A mãe não podia fazer isso. O irmão murmurou, mas não havia confiança em sua voz. Sim, bem, isso é compreensível, e você ama a mamãe. Comentou Archie. E você não quer um escândalo na família. É mesmo? E suponho que seu pai também não saiba de nada. Não faço a menor ideia. Ele deu de ombros para um Joe surpreso. Imagine como as pessoas vão reagir quando descobrirem que a mãe do dono do melhor ateliê da cidade abriu mão do filho. De qualquer forma, para que você quer dinheiro? Bem, isso é conversa de negócios. Disse Archie com aprovação. Caso contrário, as pessoas da cidade descobrirão sobre sua mãe. Na primeira vez, Joe não teve nenhum problema, mas na segunda vez ele disse que não podia gastar o dinheiro. Mas o que você não faz pela sua mãe, então seu irmão pediu um empréstimo. Pare com isso. Foi isso que a Catherine disse. Ela já lhe deu dinheiro suficiente. Eu achava que amava um cara inteligente e talentoso e não podia nem pensar que ele se tornaria um chantagista. E, no entanto, Catherine ficou com Archie, amando-o tanto quanto ele a amava. Eles não tinham mais ninguém no mundo além um do outro. Catherine chorou, implorou, persuadiu-se a deixar essa cidade terrível. Mas Archie se voltou para o irmão pela terceira vez. Eu não tenho $1 milhão. Ele a interrompeu. E ninguém mais aprovaria um empréstimo. Suponhamos que sim. Archie acenou com a cabeça. Mas você deve ter amigos ricos. Tente pedir $1 milhão emprestado a eles. Exclamou Joe. Você está louco? Quem vai me emprestar isso? Muito bem, você conseguiu, disse o extorsionário. Dê-me $800 mil. Como se eu fosse receber essa quantia? Bem, faça como quiser. Archie deu de ombros e fingiu que a conversa havia terminado. Espere um pouco. Seu irmão geminiano o interrompeu.
$700 mil são suficientes? Bem, $700 mil são $700 mil. Tudo bem, Archie acenou com a cabeça e acrescentou em tom de reprovação: você é ganancioso. Não há ninguém mais ganancioso do que você e, lembre-se, não haverá mais dinheiro. Com essas palavras, Joe se condenou à morte. Archie, percebendo que não haveria mais dinheiro para o irmão, decidiu eliminá-lo. Independentemente do resultado, era preciso admitir que o jogo estava ficando perigoso. Roubar um caminhão de gasolina era uma questão de técnica, assim como causar um acidente. Fugindo do local, ele abandonou o caminhão-tanque a alguns quilômetros de distância. E quanto a você? Perguntou Catherine quando viu a notícia na internet sobre a morte de um conhecido empresário da cidade. O que você vai fazer agora? Archie respondeu com uma pergunta por uma pergunta. Você vai me entregar? No dia seguinte, ele e Catherine foram para sua cidade natal. E, um ano depois, Archie se reencontrou lá, onde viviam seus amargos inimigos. Mas por quê? Catherine se perguntava. Eu tenho uma ideia. Archie sorriu. Quero sequestrar meu sobrinho. Fiz algumas pesquisas e descobri que a esposa do meu irmão gêmeo está bem lá em cima, portanto, é a vontade de Deus que eu roube a nora ou o que quer que seja enquanto meu irmão estiver vivo. Catherine não disse nada. Ela definitivamente iria até Archie, mas não para apoiar sua vilania. Catherine tentaria todos os meios para deter o homem que amava, custasse o que custasse. Eles saíram e alugaram um apartamento no outro lado da cidade. Um dia, Archie e Catherine foram de carro até a casa onde a viúva do irmão gêmeo dele morava. Lá estava ela. Disse a patroa, apontando para um belo garoto de cerca de 8 ou 9 anos. Minha nossa, que semelhança, pensou Catherine, com Archie. No entanto, o que é surpreendente nele, já que, afinal de contas, é um sobrinho nativo. Ah, se tivéssemos o mesmo menino bonito que Archie, você não sentiria pena dele? Ela implorou. Talvez eu não devesse. Você percebe que não está apenas se vingando, mas... Cale a boca, mulher. Disse Archie alegremente, colocando o braço em volta dela. Seremos ricos, iremos para muito, muito longe, e então teremos um garoto como você. De repente, o garoto olhou na direção dela, apertou os olhos com medo e correu para casa. Archie. Disse Catherine. Ele reconheceu você. E daí? Archie bufou. O que uma criança pensaria? Que eu sou o pai dele. Sim, e que ele fica com medo e foge. Ela disse com ceticismo. Vamos sair daqui e nos apressar. Catherine, por que está entrando em pânico? Está tudo bem, mas você tem razão, vamos sair daqui, ou, Deus me livre, eles vão visitar minha mãe, e tenho certeza de que ela vai adivinhar quem eu sou. Catherine e Archie estavam discutindo há 40 minutos, mas não haviam chegado a lugar algum. Catherine, vai ficar tudo bem. Sua colega de quarto a convenceu. E eu lhe prometo que este é o nosso último caso. Nosso caso? Tudo bem, o meu, e depois vamos nos casar. A campainha tocou. Quem diabos é? Catherine ficou surpresa. Quem diabos sabe? Archie deu de ombros. Provavelmente um aspirador de pó ou os vizinhos. Não vamos abrir a porta. Mas as batidas ficaram cada vez mais insistentes e Archie vestiu o roupão e foi abrir a porta. Archie? Perguntou um homem de uniforme. Sim, sou eu, mas... Você é suspeito de assassinato premeditado e extorsão. Disse o policial. Que tipo de assassinato? Que extorsão? É um engano. Eu não sou daqui. Minha noiva e eu alugamos um apartamento aqui. Mas você é o Archie. Os olhos do policial se estreitaram. Sim, e eu quero um advogado. Ótimo, venha conosco, nós lhe arranjaremos um advogado e tudo mais. Um mês se passou, e agora os dois casais felizes estavam sentados na mesma lanchonete do posto de gasolina. Eles tinham muito o que conversar. Archie pegou 10 anos de prisão. No início, ele negou sua culpa, mas depois confessou tudo. O Sr. Archie também foi condenado a pagar uma indenização a Tony e Cassie. Assim,
Para a grande alegria da jovem, ela não seria a esposa de seu ex-chefe. Archie tinha 800 milhões de dólares em sua conta bancária, portanto a dívida foi paga. Sinto um pouco de pena dele. Cassie admitiu. Se Beth não tivesse desistido daquele Ariai, ele teria sido um homem decente. Bem, agora Beth tem que responder a Deus. Suspirou Lily. A ex-sogra de Cassie faleceu alguns dias depois que ela foi hospitalizada. Beth nunca soube que a morte de Joe foi culpa dela. Não vamos falar sobre a parte triste. Disse Lily com um sorriso. Vamos falar sobre a comemoração que está por vir. Os outros concordaram. Woody e Jerry haviam se pedido em casamento no mesmo dia. Quando Lily soube que sua irmã mais nova também ia se casar, ela disse com firmeza: vocês podem pensar que sou uma idiota sentimental que viu muitos seriados, mas eu quero me casar no mesmo dia. O que a faz pensar que eu vou achar que você é burra? Cassie sorriu. Eu também achei. Os pais estavam entusiasmados com os noivos de suas filhas, e as filhas pareciam colegiais apaixonadas. A discussão sobre a recepção do casamento, que estava programada para ser realizada na cafeteria favorita delas e em nenhum outro lugar, estava chegando ao fim quando Cassie recebeu uma ligação do filho. Como estão indo suas negociações? Rock perguntou severamente. Estão indo bem. Informou a mãe com um sorriso. E você estará livre em breve? É minha última aula. Posso ir buscá-lo? O Jerry pode? Vamos perguntar. Cassie respondeu, pensando pela enésima vez na sorte que tinha. Seu filho havia aceitado o futuro padrasto e se afeiçoado a Rock. O que mais uma mulher que estava se casando pela segunda vez poderia precisar? Jerry, você pode pegar o Rock hoje? Perguntou Cassie. Não tem problema. Jerry lhe garantiu. E quando ela entregou a resposta ao filho, ele gritou de alegria. Você, Woody, concorda em se casar com Lily? Sim. Você concorda. Agora, neste exato momento, o mundo está sendo enriquecido por dois casais felizes. Pensou Cassie. E há mais casais no pátio, e isso é maravilhoso, porque significa que há amor. Imersa em seus pensamentos, ela nem ouviu o funcionário do registro lhe fazer a mesma pergunta. Cassie, você concorda em ser a esposa de Jerry? O registrador repetiu com um sorriso. Aceito. Respondeu Cassie, pegando-se pensando que estava pronta para gritar isso para o mundo inteiro. Sim. Gritou Rock enquanto o casal trocava as alianças, e Cassie pensou com alegria: bem, meu filho fez isso por mim.